Fala comigo, povo de Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos em mais um podcast. Na mesa de Jesus tem o quê? Tem cura. Glória a Deus. Nós convidamos vocês para sentar aqui conosco, né? Em nome do Senhor Jesus. Já está conosco o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós convidamos você porque o tema hoje é muito forte: identidade em Cristo. Será que você tem identidade? Vamos saber se você tem? Hoje você vai aprender a se posicionar e ter a sua identidade restaurada em nome do Senhor Jesus. E hoje a minha convidada especial é quem? Missionária Esther. Glória a Deus. É um prazer, missionária, ter você aqui comigo em nome do Senhor Jesus. Pode se apresentar para o pessoal te conhecer. Amém. Eita, glória. Oi, gente. Hoje eu estou aqui com a nossa pastora, né? Mais um podcast. Sou a missionária Esther. Hoje nós vamos falar sobre cura, sobre identidade, sobre superação. Amém? Nós esperamos que tudo que foi dito aqui venha alcançar, né, vidas, venha alcançar os corações de quem vai assistir, né? E que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado através de mais desse episódio. Amém? Glória a Deus. Eita, glória a Jesus. Nós sabemos que é um tema muito forte, né? Eu vejo criança passando por isso, por falta de identidade. Eu fui uma criança que tive que superar, né, esse trauma, superar muitas, né, coisas que passaram no meu passado, né, ali enquanto criança, né, e até quando já estava maior, já era uma jovem, assim, maior de idade, mas eu vejo também muita criança passando, e nós temos que hoje, né, tá ensinando isso também para os nossos filhos, que é um tema muito importante sobre identidade, né, de superação. Muitas crianças, né, querem e precisam superar, né, os traumas do passado. E eu creio que esse podcast vai ajudar também os jovens, os adolescentes, vai ajudar também pessoas que passaram por traumas no ano passado. Em nome do Senhor Jesus, pode começar, você vai começar com um texto bíblico, né? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus, né? E para começar, eu gostaria de citar um texto bíblico, né, que é a base da nossa identidade, né? Que é um texto bem conhecido, mas que muitas das vezes a gente lê, a gente ouve falar na igreja, mas a gente não absorve a essência desse versículo, né? Que está lá em Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 27, que vai dizer o seguinte: E criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Amém? Então nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Essa é a nossa identidade. Nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Mas muitas das vezes, muitos de nós, né, não temos consciência dessa nossa identidade, que nós somos semelhantes a Deus, né? Não semelhantes em perfeição, né? Porque Deus, ele é santo, ele é perfeito, né? Mas nós somos imagem e semelhança, ou seja, né, nós somos criaturas preciosas para Deus, né? Se ele nos fez semelhante a ele, nós temos um valor, né? Nós somos valorosos para Deus. E muitas pessoas não têm o conhecimento desse valor, dessa identidade. E eu fui essa pessoa um dia, né? Que a gente passa por muitas coisas até a gente finalmente entender quem a gente é em Deus. E eu fui uma dessas pessoas que não tinha consciência da minha identidade. E por muito tempo eu sofri por não saber quem eu era em Deus, né? Porque quando a gente não sabe quem a gente gente deixa que o mundo dite quem a gente é. E tem rótulo, né, Esther? Sim, a gente recebe rótulos. Quando a gente não sabe quem a gente deixa que o outro fale quem nós somos. É verdade. A gente recebe o rótulo do outro, né? Nem mesmo a gente sabe quem a gente é. Então tudo aquilo que as pessoas falam a nosso respeito, a gente aceita. A gente pega pra gente, né? Porque a gente não sabe, a gente não tem consciência de quem a gente é. E falando sobre não saber quem a gente como que foi a sua infância? Eu queria que você contasse um pouco como que foi a sua infância, principalmente na escola, né, que é um lugar onde a gente mais é curado, mais a gente passa por tanta coisa na escola. Eu queria que você falasse um pouco como que foi a sua infância. Glória a Deus. Eu costumo dizer que todas as pessoas que eu conheço, né, quando olham para mim, não conseguem acreditar que eu fui uma criança reclusa, que eu fui uma criança tímida, que eu fui uma criança calada, uma criança que foi intimidada. Porque quem olha pra mim hoje, né, que tá sempre rindo, tá sempre alegre, tá sempre cativando as pessoas, não conseguem ver, né, que eu fui essa criança um dia. E a minha infância começa, né,
sendo que eu cresci num lar conturbado. Começa por aí, né? Pais separados, um lar destruído, não tinha estrutura familiar, né? Eu e a minha mãe, a gente morava com os nossos avós, então um lar onde ninguém conhecia Jesus. Ninguém conhecia esse Jesus maravilhoso, ninguém conhecia a Deus, não eram tementes à palavra do Senhor. Então eu cresci num lar muito conturbado, né? Minha mãe, tudo que ela sofreu, né, ela transferia para mim. Então eu vivi num lar onde eu não recebia amor da minha mãe, onde eu não recebia carinho da minha mãe, onde a minha mãe não tinha diálogo comigo, né? Como os pais têm com os filhos, de incentivar, de motivar. Eu não recebi isso. E isso é muito importante, principalmente no crescimento das crianças. Sim, é muito importante. O seu filho, ele precisa ouvir de você palavras de incentivo, palavras de motivação, palavras de amor, de afeto, demonstração de afeto é muito importante. E eu não tive isso, né? Meu pai longe, meu pai com outra família, né? Porque meu pai fez outra família, constituiu outra família. Então eu não recebi afeto. E quando a gente não recebe afeto em casa, né? Quando a gente já recebe essa rejeição de casa, é muito mais difícil da gente lidar lá fora. E quando eu cheguei na escola, né? A minha infância também não foi fácil na escola. Porque ali a escola, para muitos, né, é como se fosse um monstro, né? Todo mundo às vezes fica doido para sair da escola, principalmente as crianças, né, que são maltratadas na escola. Porque a escola é um cenário favorável no sentido de que a gente aprende, né? A gente tem que passar pela escola, só que a escola também pode ser um lugar cruel. Né? A escola pode ser um local que causa impacto, né, nas nossas vidas, e um impacto negativo a longo prazo, né? Foi onde eu sofri bullying, né? Eu sofria bullying por muitas coisas, né? Sempre fui mais alta da turma, né? Sou grandona, e aí as várias piadinhas, né? Girafa, pé grande, e aí eu ganhava muitos insultos, muitas piadinhas, porque eu era a maior da turma, né? Ali no meio de todo mundo pequenininho, sempre fui grandona. E aí eu recebia muito insulto também por causa do meu cabelo, né? Porque meu cabelo, assim, quando eu era criança, agora não tanto. Ele continua bem cheio, mas quando eu era criança ele era muito mais cheio. Então aí é caixa de marimbondo, e aí as crianças são cruéis. As crianças colocam apelidos, né? E eu sofri muito bullying, né? Eu era uma criança rejeitada, eu era uma criança que as pessoas desfaziam de mim, né? Geralmente quando tem trabalho em grupo, sabe aquela criança que não é escolhida? Eu era essa criança. A criança que era deixada de canto, a criança que era deixada de lado, né? Até os meus próprios amigos tiravam sarro de mim. Até minhas próprias amigas que estavam à minha volta debochavam de mim. Então, Esther, entrando nesse assunto, como que você conseguiu superar todos esses traumas? Eu consegui superar em Jesus. Só em Jesus que a gente consegue superar. Foi só quando eu realmente tive um amadurecimento espiritual e o mais importante, ir na igreja não é conhecer Jesus. Você frequentar a igreja não é conhecer Jesus, não é ter amadurecimento espiritual. Eu disse isso para mim mesmo, que eu tive um encontro com Jesus muito recente, mas eu me converti em 2014, mas o meu encontro com Jesus foi recente, porque ir à igreja não significa ter um encontro com Jesus, não significa ter sido tocado por Jesus, né? Eu me converti em 2014, mas eu realmente entendi o que era ter uma identidade em Cristo Jesus muito recente. Porque eu ia na igreja, mas eu era uma pessoa frustrada, né? Era uma pessoa que se colocava sempre para baixo, que todo mundo valia muito e eu não prestava, né? Que todo mundo era melhor do que eu. Esse complexo de inferioridade, né? De que todo mundo consegue, todo mundo pode, todo mundo é melhor e eu não, né? Porque por muito tempo eu carreguei ainda aquelas coisas, aquelas bagagens lá do passado. O que as pessoas diziam sobre mim, eu carregava ainda. Mesmo estando dentro da igreja, mesmo louvando, mesmo fazendo as coisas para Deus, porque a gente camufla. A gente está dentro da igreja e tem muita coisa guardada dentro da gente. A gente está pregando, a gente está louvando, a gente está falando do amor de Deus, mas tem muita coisa lá dentro que precisa sair para fora. E eu sempre falo, eu também sofri muito bullying na escola, né? Por diversos assuntos, principalmente as crianças me chamavam de filho sem pai. Eu vi isso a vida inteira, né, quando eu estive na escola. Mas você falando isso sobre superação,
Eu lembro uma vez que eu bati em um colega, né? Eu ali enfrentei ele e bati nesse colega. E ali minha avó, ela me disse uma coisa que ficou muito marcada dentro de mim. Né? Eu fui criada pela minha avó, igual já falei em vários podcasts, né? Que eu cresci no lar totalmente destruído. Mas a minha avó fala assim, a gente só dá, a gente que dá espaço para as outras pessoas nos machucar, né? Se você não dá espaço, você não será machucado. A minha avó me disse isso, né? E ali eu comecei a aprender a enfrentar esses bullies. E ali eu comecei a tirar o espaço daquelas pessoas, entendeu? E a partir do momento que eu tirei o espaço delas, eu também tirei a voz delas. E ali quando eu tirei a voz delas, e ali eu aprendi a superar. A olhar para dentro de mim que eu tinha um valor, né? Não importa de onde eu nasci, não importa de qual família, né? Porque a gente vê muito isso em cidades pequenas, né? Mas você é de qual? De qual é que você é? Você é da família? De que família que você é? Né? Igual no meu caso, né? Eu sou da família da Chica, né? Você é da família da Chica, né? Então ali as pessoas mostram a importância de qual família. Para eles é importante qual lugar que você nasceu. Mas em Cristo Jesus, Esther, a gente aprende que Jesus não está preocupado com a família que você nasceu. Se ele tivesse preocupado de onde você nasceu, ele disse, não, Esther, você não pode nascer naquela família, porque o que eu estou preparado para você, lá você não pode nascer, né? E ali eu creio que é tudo uma superação e aprendizado. Se hoje você está aqui com uma mulher forte, uma missionária, né? Usada na presença de Deus, é porque você também conseguiu superar essa falta de identidade. Você conseguiu superar aquilo que falaram e o rótulo que colocaram em você. Então, quando a gente aprende a tirar a voz das pessoas, a voz daquelas pessoas que tentam nos diminuir, ali nós crescemos em Cristo. E ali vai formando o quê? A nossa identidade. Ali vai formando a Esther, vai formando a Patrícia, né? Como Jesus quer. E para as pessoas que estão ouvindo, principalmente, né? Os jovens, os adolescentes, né? Que mais sofrem com isso na escola, porque infelizmente a escola é um campo de batalha, né? A minha filha sofreu bullying na escola por causa do cabelo, né? O meu filho também, ele sofreu um pouco de bullying também no começo por causa do cabelo. O menino, né? Sofreu bullying também por causa do cabelo dele. Porque as pessoas não estão preparadas para ver a diferença das pessoas. O que você tem a dizer em Cristo Jesus? Sobre para essas crianças, para esses jovens, para esses adolescentes. Hoje, como uma mulher preparada para isso. Eu quero dizer que o que mais importa é o que Deus pensa ao nosso respeito e quem nós somos em Cristo Jesus. Né? Não importa como o mundo nos vê, como o mundo nos rotula, porque a gente nunca vai estar bom o suficiente para o mundo. Sempre vai faltar alguma coisa. Mas para Jesus, né, nós somos a imagem e semelhança de Jesus. Então não tem nada de errado conosco. Né? É em Cristo que a gente constrói a nossa identidade. E nessa idade, falando de um local como, né, mulher de Deus, mas também falando de uma posição de professora, né, que é a minha profissão, a gente vê muito os jovens, as crianças sofrendo bullying, né, em sala de aula. O tempo todo a gente lida com isso, né? E o que eu tenho para dizer, pegando um pouquinho daquilo que você disse, o segredo é silenciar essas vozes, é tirar o poder dessas vozes, né? Como diz um louvor muito atual, né? Silenciar a voz do mundo e se atentar ao que Deus diz ao seu respeito, né? Nós não podemos focar nessas vozes, nós não podemos focar nessas pessoas que nada têm a acrescentar em nós, né? Falando para os jovens, né? Que são cheios de sonhos, que são cheios de metas, de projetos, né? Não dê ouvidos, não dê espaço, né, para essas vozes negativas que querem te paralisar, que querem te diminuir, né? Quantos jovens que param no meio do caminho, quantos jovens, né, que ali que não tem ali um amparo, vamos dizer assim, que não conheceu esse amor acolhedor de Cristo, né, e que acaba cometendo suicídio, por exemplo, que é um assunto bem delicado que a gente precisa falar, né? Que por vítimas, né, de maus tratos, por vítimas de piadinhas, né, acaba acontecendo isso. E muitas das vezes também não tem o apoio dos pais, porque o apoio dos pais é muito importante nessa situação. Né? Porque tem pai que não dá valor, não credibiliza a dor do filho. Às vezes o filho chega em casa falando que sofreu bullying, né,
e o pai não dá atenção, né? Ah, está sendo dramático, ah, você está fazendo drama, né? Porque existem pais que não dão atenção para o que os filhos estão falando. Então, pais que vão assistir, deem ouvidos ao que os seus filhos falam. Deem voz aos seus filhos. Parem de silenciar os seus filhos, né? Porque são crianças. A criança não sabe o que está falando, não sabe. Né? A gente precisa dar voz para eles, né? Para que o mundo, né, não pegue e silencie o seu filho de uma maneira que não possa ser revertida depois. Então a gente precisa dar voz para as crianças, a gente precisa dar voz para que elas venham a falar, né, o que está acontecendo no dia. Tem pais que nem têm paciência para ouvir o que o filho tem para contar. E sabe o que eu acho também, pegando um gancho dos pais, a sociedade ela tem muita comparação. Por exemplo, se o meu filho, né, é um filho mais inteligente, aí eu quero me comparar o meu filho com o filho, né, do fulano de tal. Ah, mas o fulano de tal, ele não fala. Ah, mas aí fica aquela comparação entre as crianças. Eu acho que no meio disso tudo, é o próprio adulto que causa isso. O cabelo do meu filho é melhor. As notas do meu filho são melhores. Ah, não, porque o meu filho, ele fala inglês influentemente. Então ali começa a comparação, né? Ah, mas meu filho nasceu numa família requisitada. Meu filho nasceu numa família maravilhosa. Entendeu? Então ali começa o quê? As comparações, da gente diminuir aqueles que não nasceram numa mesma família, naquele que não nasceram, né, com a mesma, eu falo, com o mesmo benefício do que era do outro, e ali também, o que você acha da comparação? Porque eu creio que a comparação também entra na identidade, né, quando eu comparo a minha vida com a vida de fulano, né, eu falo que tem muita comparação, né, da vida das pessoas normais para as pessoas que são artistas, por exemplo, né, o que você tem a dizer sobre a comparação? Fala um pouco para nós. E isso que eu vou dizer que é de maneira geral, tá? É pro jovem, é pro adulto. A comparação, se você não tomar cuidado com ela, ela vai te paralisar. A comparação, se você não tomar cuidado com ela, ela te estaciona no meio do caminho. Por quê? Porque cada um de nós temos a nossa individualidade. Nós temos a nossa identidade. Ninguém é igual a ninguém. Cada um de nós temos as nossas metas, os nossos sonhos, a nossa essência, a nossa identidade. Não tem como eu ser igual a pastora, não tem como a pastora ser igual a mim. Isso é totalmente impossível, né? E uma das estratégias, né, que muitas das vezes das batalhas que a gente sofre no dia a dia, né, desses ataques que a gente sofre, é a comparação. É me comparar com o outro, né? Às vezes por habilidades, como foi dito aqui, porque o outro fala 5 idiomas, o outro tem carro, o outro tem o cabelo melhor, o outro tem o corpo melhor, mas a comparação, ela nos deixa parados no meio do caminho. Por quê? Porque você não vai conseguir ser igual ao outro, e o outro não vai ser igual a você. Mas você pode melhorar e ser bom sendo quem você é, né? Sendo quem você nasceu para ser. Né? A comparação, ela nos paralisa. E você tocou num assunto muito importante que são a vida dos artistas, né? Tudo que a gente vê na rede social é enganação, é ilusão. Nem tudo é o que parece. Porque aí na rede social as pessoas mostram perfeição, né? Que não existe. A família margarina, né? Todo mundo bem, todo mundo perfeito, todo mundo lindo. E aí as pessoas começam a se comparar. Mas as pessoas se esquecem de que cada um vive numa realidade diferente, né, do outro. A gente não vive a mesma realidade. Então é onde começam as frustrações, né? As pessoas entram em depressão, as pessoas ficam ansiosas. Por quê? Porque se compara demais, né? E eu vejo, principalmente dos jovens, agora direcionado aos jovens, uma autocobrança muito grande, né? No sentido de que, o colega já tem carro, já mora sozinho, já tem a vida toda feita e eu não conquistei nada ainda. Mas eu quero te dizer uma coisa, é tudo no tempo certo. É tudo no seu tempo, é tudo no tempo de Deus. Cada um de nós temos o nosso tempo de conquistar as coisas, né? Não queira fazer, porque meu colega já tem tudo e eu não tenho nada, né? Porque meu colega já conquistou isso e eu não conquistei nada ainda. Essa autocobrança é o que tem causado ansiedade nos nossos jovens, é o que tem deixado os nossos jovens depressivos. Por quê? Porque quer tudo para ontem, né? Quer que tudo aconteça rápido.
essa nossa sociedade de hoje é a geração do imediatismo. Sociedade do micro-ondas. Que tudo tem que acontecer muito rápido, gente. Né? Quando foi que a gente ficou essa coisa que tudo tem que acontecer rápido demais? E não é dessa forma, né? Principalmente para os jovens. Respeite o seu tempo, respeite o seu processo. Cada um de nós temos o nosso tempo. O tempo está nas mãos de Deus. Né? Não queira atropelar, não queira fazer antes, né? Como a gente diz, enfiar o carro também na frente dos bois, né? Passar na frente. Respeite o seu tempo, respeite o seu processo. Você não está atrasado, né? Você não é um fracassado, né? Porque isso é o que lá fora diz pra gente, né? Porque tem uma autocobrança muito grande. Se você não consegue, é um fracassado. E vai dar em nada. Vai dar em nada. Né? Nossa, não vai ser nada. Filho de quem? Ah, não vai ser nada não. Principalmente a gente que é mulher, né? Chega uma certa idade, pergunta, você já casou? Ixi, então não casa mais não. Não caso não. Né? É uma autocobrança muito grande, uma pressão que fazem em cima de nós. Né? Mas a gente não pode deixar que essa cobrança, que essa comparação nos paralise. Porque cada um tem a sua individualidade. E o seu tempo. Né? E o seu tempo. E eu quero entrar um pouco, Esté, sobre superação. Né? Eu vejo a sua história, né? Te acompanho há muito tempo. E eu vejo a sua história como uma superação. Você poderia ter parado um tempo e falar assim, eu não vim de lugar nenhum, eu vim de um lugar destruído, eu vim de uma família destruída, minha vida também vai ser destruída, né? Vou virar minha vida de qualquer maneira, né? Mas eu vejo muita superação na sua vida te acompanhando, né? Há tanto tempo que eu te acompanho, né? O que você tem a dizer para as pessoas de como superar? Não é fácil, né? Quando a gente fala em superação, não é do dia para a noite, né? Eu vou superar de um dia para a noite, eu vou estar bem. É um processo, né? É um processo longo, às vezes é um processo dolorido, porque a gente fala de superação, e superação soa algo tão bom aos nossos ouvidos, mas o processo que a gente passa para chegar na superação é um processo muito dolorido, né? Às vezes pode ser um processo doloroso. E o engraçado é que Deus me transformou de uma forma tão bonita que hoje eu olho para trás e eu tenho às vezes dificuldade, né, de me reconhecer como eu era lá atrás. Glória a Deus. Deus me curou tanto que eu falo, nossa, eu era essa pessoa realmente que não conseguia me abrir, que não conseguia me expor, que não conseguia falar com as pessoas, porque nunca me deram voz. Então eu nunca senti necessidade também de exigir, sabe, a minha voz. De querer falar, porque eu nunca tive voz. E eu costumo falar que o meu processo de superação foi muito dolorido, né? Não foi rápido, não foi fácil, né? Como eu disse, eu tive um encontro com Jesus muito recente. E foi no momento que eu tive esse encontro com Jesus, esse amadurecimento, que eu assumi a minha identidade em Cristo. Porque quando a gente não sabe o valor que a gente tem, a gente acha que vale qualquer coisa. É verdade. E aí a gente aceita o valor que as pessoas colocam. E a gente escolhe qualquer coisa. E eu falo que eu tive um processo muito longo de superação. Mas também, uma coisa muito importante. Eu quis superar. Tem gente que não quer. Eu quis ser curada, né? Como foi dito aqui. Imagina se eu tivesse pegado, né, os meus problemas. Eu não vim de um lar destruído, vim de um lar que eu não recebi amor, que eu não recebi carinho, né? Passei por bullying na escola, sofri na escola. Agora imagina se eu tivesse pegado tudo isso que eu passei e como motivação para parar no tempo, né? É a síndrome do vitimismo. E é um papel, gente, que não nos cabe. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil de você assumir também a sua identidade, né? E de superar. Essa síndrome do vitimismo não nos cabe. É igual eu vejo muito, pessoas que foram abusadas, pessoas que foram maltratadas, pessoas que viveram no lar totalmente destruído, com essa grande dificuldade de romper esse obstáculo, né? Que é um obstáculo de vencer até o vitimismo, né? Tem pessoas que morreram lá no vitimismo, né? Ela fica o tempo todo se vitimizando, o tempo todo olhando para a dor, e ela não consegue acessar essa cura. Né? E eu vejo isso até no mundo espiritual. Eu creio que o inimigo, o diabo, né? Satanás, eu não sei se você chama aquele bicho horroroso, mas Satanás ele aproveita desse vitimismo em nós para quê? Para falar para você palavras negativas, que você não tem condições, não.
Olha de onde você nasceu, olha o que aconteceu com você. Então o diabo aproveita do seu vitimismo para deixar você naquele estado de vegetativo que não sai do lugar. E o que você, uma mulher espiritualmente, você é muito espiritual, veja, você é muito espiritual, e o que você tem a dizer no espiritual para essas pessoas, porque isso, o espiritual, vai fazer com que elas rompem, né, essa barreira no mundo espiritual, né, para o físico. Então, o que você tem a dizer no mundo espiritual sobre quebrar essa barreira, né? O diabo aproveita em nós. Sim. Como você disse, pastora, o diabo, ele se alimenta dos nossos sentimentos negativos, ele se alimenta das nossas inseguranças e ele se alimenta das nossas dores, né? Quando tem machucado aberto, ferida aberta, Satanás, ele se alimenta dessas feridas, né? A gente costuma falar que quando tem sangue, atrai tubarão, né? Então, atrai Satanás também. Onde tem sangue, onde tem ferida aberta, onde está sangrando, é brecha para o inimigo agir nas nossas vidas, né? É falta de perdão, né? É falta de auto-reconhecimento, de aceitação. Tudo isso é brecha para Satanás agir. E vendo por uma perspectiva espiritual, porque muitas pessoas normalizam. A gente vive numa era que normalizaram o sofrimento. Então as pessoas normalizam tudo, é tudo normal. Você toma um remedinho que melhora. É assim mesmo. E a gente passa, claro, não estou menosprezando a medicina, não estou menosprezando os profissionais, né? A gente sabe que tem os profissionais da área da saúde. Glória a Deus por isso. É muito importante. É muito importante, né? Você passar por psicólogo, psiquiatra, é muito importante. Terapeutas, e isso é muito importante. Só que a gente precisa entender que para além do físico é uma luta espiritual. É uma guerra espiritual, né? Então assim, é uma luta entre a carne e o espírito. Por quê? Porque Satanás, ele vai nos atacar, porque o objetivo de Satanás é o quê? Ele não brinca em serviço. Às vezes as pessoas, mas a gente tem que ter, né, temor do Senhor o suficiente para entender que se Satanás pudesse, ele já teria nos matado. Com certeza. Se Satanás pudesse, né, o desejo dele é te matar. Então ele vai investir nisso o tempo todo, o dia inteiro, 24 horas por dia. Né? E como que a gente vence essas barreiras? Né? Como que a gente vence, por exemplo, eu vejo muitas pessoas sofrendo com depressão, sofrendo com ansiedade, né? E como que a gente vence essas barreiras do mundo espiritual? Né? É se aproximando de Deus. É se aproximando de Jesus. E como que a gente se aproxima? Como que a gente se aproxima? É abrindo o coração e deixando Deus trabalhar, né? É na oração, né? É no jejum, é na busca, é se aproximando de Deus, porque essas hostes espirituais, elas só podem ser vencidas através de Jesus. Elas só podem ser vencidas através do poder da oração, através do poder da busca, né? O mundo espiritual, a gente vence fortalecendo o nosso espiritual. Não tem como a gente vencer o mundo espiritual tentando agir no nosso humano, na nossa carne, porque a gente não consegue, né? É uma luta espiritual. Por que a gente ouve várias pessoas que sofreram de depressão, né? Às vezes fazem anos de terapia, eu fui curada. E aí a depressão sempre volta, né? A pessoa está um tempo bem, né? Quem aí que vai assistir, que já passou por depressão, pode confirmar que é assim que acontece, né? A pessoa melhora, passa um tempo, a pessoa volta a ficar depressiva. Eu mesmo tive 3, 4 depressão. Eu fui curada no terceiro, né? Com a presença de Jesus. Sim. Sem a presença de Jesus eu não ia conseguir vencer, porque Não tem. a terceira vez foi muito pior. Não tem. E a primeira vez que eu dei depressão, eu tinha 13 anos de idade. A segunda vez, eu tinha 18 para 19, eu fiquei em estado crítico, né? Cheguei a pesar 42 quilos. Então, na terceira vez, o estado foi muito pior do que na primeira, do que na segunda. E se eu não tivesse Jesus, eu teria tirado minha vida. A batalha espiritual é tão grande que se a gente não tiver Jesus, né, o inimigo vence. Nós somos vencidos pelas setas que ele lança na nossa mente. Então, é com Jesus que a gente vence. Não adianta. Porque você poderia ficar nesse quadro, Estélio. Eu falo que a gente tem uma escolha, tudo é uma escolha. Se você quiser, ninguém segura uma pessoa que quer. Quando uma pessoa quer ser curada, ninguém segura ela. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela queria a cura. Ninguém segurou ela. Não foi a multidão que segurou ela, né? Ninguém segurou ela, porque ela não poderia estar no meio da sociedade, porque ela era considerada uma mulher impura.
E mesmo assim, ela foi ali no meio daquela multidão, porque ela sabia que ela precisava da cura. E ela sabia que a cura estava nas mãos de Jesus, né? Então, quando eu quero, ninguém segura, não é a multidão que segura, né? Não é a falância do outro que vai segurar, não é a crítica do outro que vai segurar, nada vai te segurar quando você quer. Então, tudo começa de eu querer, né? Se eu ficar nesse estado vegetativo, né? Preocupando com o que o outro pensa, né? Com o que o outro está pensando, o que eu vivi no ano passado, né? Igual você falou sobre a falta de perdão. Tem pessoas que carregam o passado e não conseguem vivenciar o presente e não vai conseguir vivenciar o futuro. Por quê? Porque não consegue se perdoar, não consegue, eu creio isso, é que a gente, nós que vivemos isso, nós temos que ir lá no nosso passado enfrentar ele. Totalmente. O que você acha sobre isso? Sobre enfrentar o seu passado? Totalmente. Totalmente. E aí eu quero compartilhar de uma experiência pessoal que eu passei de ter que enfrentar o passado, que era o seguinte, né? Como eu disse no início, eu cresci num lar muito conturbado. E em dado momento da minha adolescência, quando eu estava quase virando adulta, sabe a virada da adolescência para a vida adulta, eu fui expulsa de casa, né? A minha avó simplesmente me expulsou de casa e eu e a minha mãe não tínhamos para onde ir. Minha mãe sempre foi muito doente, com a saúde frágil. E aí a minha avó falou, eu aceito a minha filha, que era minha mãe, mas eu não te aceito. Ele me colocou para fora de casa, né? E aí eu falei para minha mãe, não mãe, a senhora fica, porque né, a senhora é doente, a senhora precisa de um lugar para morar e eu vou morar com meu pai. Foi onde eu fui morar em São Paulo, né? E aí em São Paulo eu fiquei um tempo morando com meu pai, fiquei 6 anos morando ali, aprendi muito, passei por um deserto tremendo também, ali Deus me moldou, ali começou a minha moldagem, por dentro, foi ali em São Paulo, né? Foi uma terra seca para mim, mas o deserto também ele tem muito a ensinar, muito a ensinar. Todo né? deserto tem propósito. Não foi um período de bonanças, foi um deserto mesmo. E foi onde o Senhor começou a me moldar, né? E eu era uma mulher muito cheia de complexo de inferioridade. E ali, esse tempo que eu fiquei em São Paulo, eu carregava uma mágoa muito grande de 2 pessoas da minha vida, né? 2 pessoas que passaram pela minha vida. E eu carregava essa mágoa, não era da minha família, eram amizades que eu tinha. E eu carregava uma mágoa muito grande, não sei se elas vão assistir, mas elas vão se lembrar, que eu carregava uma mágoa muito grande dessas 2 pessoas, né? Só que o perdão, a gente acha que é sobre o outro, mas é mais sobre a gente mesmo do que sobre o outro, né? Que a gente costuma ouvir por aí que o rancor é como um copo de veneno, né? Que você vai bebendo um pouquinho todos os dias, né? O perdão que você não libera. Você vai bebendo todos os dias esperando que o outro morra. Mas na verdade quem vai morrer é você. Então o perdão é mais sobre você do que sobre o outro. E por muitos anos eu carreguei essa mágoa, né? E essas pessoas nem faziam ideia que eu estava carregando aquilo, porque a gente carrega 7 chaves. Muitas vezes a gente está carregando e a pessoa não está nem aí. E é a gente que está sofrendo com aquilo, é a gente que está... E às vezes as pessoas nem sabem. E às vezes as pessoas nem sabem que nos feriram. E aí eu precisei passar por esse momento, né? E eu não queria voltar na minha cidade. Principalmente porque a última vez que eu tive que voltar foi quando a minha mãe faleceu. E eu estava ainda em São Paulo. E aí a gente costuma ter medo, né, de voltar no passado, medo dos fantasmas do passado, né, vamos dizer assim. E eu não queria voltar. Porque eu coloquei na minha cabeça, minha mãe morreu, não tem mais nada naquela cidade, não tem mais nada que me prende, não tem por que voltar, né? E eu não queria voltar. Só que como a pastora disse, a gente visitar o passado faz parte do nosso processo de cura. Porque se a gente não quer mexer porque dói, é porque nós não fomos curados. Ele não teve cura. Não teve cura. Se ainda tá doendo, é porque não teve cura. Não teve. E aí eu já ia na igreja, né? Já cantava, já louvava, mas carregava dentro de mim sentimentos, né? Traumas que precisavam sair, né? E aí foi onde eu voltei, né? Para Minas, porque eu passei na universidade, eu tive que voltar. E aí já foi o próprio Deus. Porque eu tentei, viu, passar na faculdade lá em São Paulo, não deu certo. As portas se abriu aqui em Minas Gerais, mas lá não se abriram. Deus tem um plano. Então era o propósito eu voltar. E quando eu voltei, eu tive que enfrentar todo o meu passado. Essas pessoas do meu passado, não adiantou correr, não adiantou eu trocar de rua, trocar de calçado, porque eu tentei.
Eu tentei, não adianta. Não adianta. Você dá de cara com o seu passado e eu tive que enfrentar. E aí enfrentar... E é necessário. Enfrentar é você ser maduro também. É você ser adulto, é você pedir perdão, é você conversar, é você expor aquilo que está guardado. Porque as pessoas não querem, as pessoas têm vergonha. Né? Você não pode ter vergonha de ser curado, porque faz parte do processo de cura você ser sincero com você mesmo e com o outro. E aí foi onde eu precisei pedir perdão, né? Eu fui perdoada, eu perdoei, mas a gente precisa mexer no nosso passado. A gente precisa, né, tocar aonde dói. Muitas das vezes a gente não quer, né? Mas para o nosso processo de cura precisa doer. Precisa. A ferida pra gente limpar não precisa mexer, não precisa cutucar. E às vezes dói, né? Quando a gente vai passar álcool, quando a gente vai passar pomada, dói. Né? Quando a gente tem que desinfetar. A gente tem que tirar ali toda a inflamação, o pus. Da mesma forma é o nosso passado. Dói mexer no passado. Mas para o processo de cura ser completo, a gente tem que tocar, a gente tem que mexer. E é necessário a gente saber quem a gente é e qual o tipo de pessoa que você quer ser. Né? E eu sempre faço uma pergunta, sabe, Esther? Para as pessoas, o que ela quer ser, né? A gente sempre pergunta para as crianças, o que você quer ser quando você crescer? E eu faço essa pergunta para vocês aí, o que você quer ser quando você crescer? Quando você ter a sua identidade, quando você saber quem você é, o que você quer ser? Né? De repente você está sendo o que o outro quer, de repente você está fazendo o que o seu marido quer, de repente você está fazendo o que a sua mulher quer, de repente você está fazendo o que sua mãe e seu pai quer, mas o que realmente você quer? Né? Qual que é a sua identidade, né? O que você quer ser quando você crescer, né? E eu lembro quando Jesus me trouxe essa cura em mim, essa cura na minha identidade, né? Eu olhava para mim, o que a pastora quer ser, né? O que eu quero ser, o que a Patrícia quer ser. E é muito importante a gente olhar no espelho para ver se você gosta daquilo que você está vendo. É muito importante a gente enfrentar o espelho. Tem pessoas que não têm identidade, não conseguem enfrentar o espelho. Tem pessoas que não estão gostando do que está vendo no espelho, mas também não faz nada para mudar. Sim. Eu lembro que na minha época, quando eu não tinha identidade, eu pesava mais de 70 quilos. E eu olhava para o espelho, mas eu não gostava de olhar para o espelho. Né? Eu não achava roupa que servia em mim, porque eu usava 54. Então, mas também eu não enfrentava nada, eu não fazia nada. Eu ia para academia e ficava 3 dias e ia embora. Então eu não enfrentava aquilo, né, para me ser curada. Né? E foi um exato momento que o Senhor me curou, né? Trouxe essa cura em mim, né? E está trazendo, eu estou no processo da cura ainda, né? Dessa cura, dessa identidade da Patrícia, para ver o que a Patrícia quer ser, né? E eu falo para as pessoas, Esther, até dentro da igreja mesmo, elas têm dificuldade de saber quem elas são. Até no ministerial, tem pessoas que não sabem qual é o seu dom. Tem pessoas que não sabem para que veio. Porque Deus tem propósito para todos, né? Antes de você nascer, a Bíblia vai falar, né, que Ele te chamou, antes de você nascer. Então o propósito não é agora, quando você foi para a igreja. O Senhor já tinha propósito para você antes de você nascer. Né? O propósito já era antes, o propósito não foi depois. Eu creio que o propósito já é antes, o Senhor já faz antes. Mas tem muitas pessoas dentro da igreja que não sabem quem elas são. Muitas pessoas dentro da igreja não conseguem saber qual que é o seu ministério, qual que é o seu chamado, para que ela veio nesse mundo. E eu quero que você fale um pouco sobre isso. Sim, é até engraçado pensar sobre isso, porque a gente vê uma geração, né, mais jovem que gosta muito de imitar, né, os pregadores mais antigos, né, que a gente vê na mídia. E teve uma vez que repercutiu muito os jovens imitando, né, o pastor Júlio Trovão, né, no jeito de pregar e tudo mais. E, gente, cada um tem a sua identidade, né, em Cristo. Não adianta, né, a gente... existe uma grande diferença entre você se espelhar em alguém, né? Por exemplo, eu posso falar, eu me espelho na pastora Patrícia, né? Ela é uma pessoa que me inspira, né? É uma pessoa que me motiva, né? É uma pessoa que eu posso olhar para ela de uma maneira espiritual e falar, ela é um exemplo. Então existe muita diferença entre você se inspirar em alguém e entre você querer viver o chamado da pessoa, você querer copiar o que a pessoa faz. Porque cada um tem o seu chamado de uma maneira individual, como já foi dito aqui, né? E na igreja, muita gente não sabe realmente qual é a sua identidade, né? Eu quero pregar desse jeito porque o fulano prega desse jeito, né? Eu quero cantar porque a fulana também canta, né? Eu quero sair para poder evangelizar porque o fulano está evangelizando, né? Mas qual é o seu chamado? E a maneira mais fácil da gente descobrir o nosso chamado é perguntando para o próprio Deus, porque ninguém mais tem resposta senão Ele.
né? Verdade. Porque ele já tem um chamado preparado para cada um de nós, né? Como a pastora disse, não é depois que a gente aceita Jesus, antes já está preparado. O Senhor só está esperando você tomar a posição para ele te mandar para a obra. Mas ele já tem algo preparado para você fazer. Então é muito importante a gente buscar no Senhor, saber qual é o nosso chamado, né? Aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Então, sobre essa questão ministerial, a gente tem que buscar as respostas em Deus, né? E não querer fazer igual que o outro faz, mas busca aquilo que o Senhor tem para você, né? Porque Deus usa cada um de uma maneira especial e diferente. Glória a Deus. E eu creio nisso, né? Deus tem uma maneira de usar, Ele não vai usar a minha forma de falar, né? Parecida com a sua, né? Cada um tem o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, o seu jeito de trabalhar. E a igreja, ela quer engessar isso nas pessoas. Quer que as pessoas sejam, né, as próprias pessoas uma gaiola, e quer que as pessoas sejam. Você pode ver, a ordem do culto geralmente são a mesma. E por que você não pode fazer diferente, né? Aí se eu faço diferente, não, você não está de acordo com a Bíblia, né? Ah não, mas aquela igreja não está de acordo com a Bíblia, porque ela faz diferente, ela faz em ordem diferente. Por quê? O culto tem que acontecer. Agora, da maneira, o Espírito Santo vai usar cada um de uma forma, né? E eu creio muito isso, Esther. E para terminar, né, porque o tempo é muito curto, né? Ai, o papo é tão grande, glória a Deus. E para terminar, Esther, resumindo tudo isso que você falou, né, qual o conselho, quais as palavras positivas você deixa para essa sociedade que está buscando, né, saber qual que é a sua identidade? Jovem, adultos, né, idosos, todo mundo. Busque em Deus a sua identidade. O mundo não tem nada de bom para te oferecer, né? As vozes lá fora, elas vão querer te dizer quem você é. Mas você quer descobrir quem você realmente é? Busca em Deus. Você só vai saber qual é a sua verdadeira identidade em Jesus Cristo, tendo um encontro, né, um relacionamento com Jesus. É nele que você vai saber quem você realmente é. Agora, conte pra mim, em 5 minutos, como a Esther curada hoje. A Esther curada é uma maravilha, né? O pessoal tira sarro, porque tudo, eu gosto de postar foto minha, né? Tudo é uma selfie. Cada dia é uma selfie. Todo mundo, nunca vi gostar de foto igual a Esther. Gente, hoje eu gosto de foto, porque outrora eu não conseguia tirar foto. Outrora, todas as fotos que eu tirava, eu achava que eu tinha ficado feia. Né? Na minha pré-adolescência, de tanto ouvir, né, sobre a minha aparência, piadinhas, eu não conseguia tirar foto. Né? Eu estava falando com uma colega minha ontem, para encerrar, que a transformação que Deus fez em mim foi tão grande que antes eu não conseguia falar com ninguém do sexo oposto. Porque eu sofria bullying principalmente dos meninos. Né? Que os meninos pegam pesado, os meninos é cruel. E aí eu não conseguia dialogar com o sexo oposto, né? Conversar com os homens, por exemplo, assim, né? Com os caras, eu não conseguia, né? Eu não conseguia conversar. E aí hoje, né, eu tenho facilidade, né, de conversar, tenho, né, os meus amigos, os meus colegas, eu tenho essa facilidade, mas antes não era uma coisa fácil pra mim. Por quê? Porque eu me sentia inferior, eu me sentia acuada, né? Hoje é totalmente diferente. Hoje eu gosto de tirar foto, né? Aí me arrumo, às vezes eu olho e falo assim, nossa, olha que linda, né? Que maravilhosa. Estima lá em cima. Glória a Deus. A autoestima tem, glória a Deus, né? Aleluia. E o brilho do Espírito Santo também dá uma ajudada, né? Quando a gente traz Jesus para nossa vida, Ele é tudo para nós. Né? Fica A de tudo nós legal. não fosse o brilho dele. Então hoje eu não aceito as pessoas ditarem quem eu sou. Eu não aceito o mundo dizer quem a Esther é. Porque eu sei quem eu sou em Jesus. Eu sei quem eu realmente sou em Cristo e quem eu nasci para ser, né? E quem eu ainda vou ser. Porque do jeito que tá bom, mas vai melhorar mais. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu creio, né? E eu creio nisso, Esther. E eu fico muito orgulhosa, né? Que eu faço, assisto você de perto, né? A voz de Deus, assisto o que o Senhor está fazendo, né? Na vida dela. Em nome do Senhor Jesus. E eu creio que o Senhor também irá fazer na sua vida a partir do momento que você se posicionar e querer. Né? Busque, enfrente a multidão, enfrente, né, quem você tiver a enfrentar para buscar a sua identidade, né? Se entregue mais para Cristo fazer em sua vida, porque Jesus, aonde Jesus entra, a mesa que Jesus senta, a cura, só não cura quem não quer. Judas não foi curado porque ele não quis, porque o alimento estava na mesa, todos tiveram acesso à mesa, todos tiveram acesso ao alimento, tanto espiritual e tanto carnal. Então aproveite a mesa de Jesus, porque na mesa de Jesus realmente Esther tem cura. E eu creio que a Esther, ela sofreu, né? Ela sofreu todos esses
esses ataques, né, lá no passado, foi para que hoje ela também curasse outras pessoas. Foi também para que hoje, né, ela estivesse aqui falando para vocês de tudo aquilo que ela passou, de tudo aquilo que ela enfrentou. Então, em frente também, né, em nome do Senhor Jesus, para você ser curado e buscar a sua identidade em Cristo, em nome do Senhor Jesus. E você que tem um testemunho para contar, me chame aí no particular. Pastor, eu quero contar um testemunho no seu podcast. Me conta aí seu testemunho. Tem pessoas, né, precisando ouvir seu testemunho para inspirar também em você. Em nome do Senhor Jesus. Isso é um monte de pessoas que vão inspirar no seu testemunho, vai ser grande. Em nome do Senhor Jesus. Muitas mulheres, muitos homens que precisam se posicionar tanto em Cristo e tanto descobrir a sua identidade. Eu creio que vai trazer cura também para eles, em nome do Senhor Jesus. Inscreva-se no canal, querido, em nome do Senhor Jesus. Ali, toca ali no sininho para você receber as notificações, em nome do Senhor Jesus. Deixa o né? like, Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Pastor, eu quero ver isso no seu podcast. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E você sempre é bem-vindo aqui na mesa conosco. Em nome do Senhor Jesus. Manda aí esse podcast para outras pessoas. Curte aí esse podcast. Manda uma pessoa para... Tem pessoas precisando saber quem elas são. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. E na mesa de Jesus tem o quê? Cura! Eita, glória a Jesus, maravilhoso. Deus abençoe vocês. Amém. Quero agradecer aqui, missionário Esther. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, né? Amém. Por estar aqui contando o seu testemunho. Né? Muito mais, gente, mas não dá para contar. É muito pouco tempo. Amém? Amém. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por ter ficado até agora. Amém. Amém? Eita, glória a Jesus, maravilhoso.